Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na nossa aula 1, nós veremos gramática, o uso de complemento direto, que pode ser chamado de objeto direto, e complemento indireto, que pode ser chamado de objeto indireto. Bom, nós temos aqui, para evitar a repetição de um elemento já mencionado, usamos os pronombres complementos. Então, por exemplo, nessa primeira frase, tengo 2 hijos. Los llevo todos los días a la escuela. Percebam que los está retomando 2 hijos para evitar uma repetição. No segundo exemplo, estas frutas são buenas, las compré ayer. Notem que las está retomando estas frutas. E ele escreveu para Pedro e lhe contou todo. Notem que o le está retomando para Pedro, para que a frase não ficasse ele escreveu para Pedro e contou a Pedro todo. Então, le está evitando uma repetição. Ok, agora eu vou explicar para vocês o passo a passo para encontrar os complementos. O primeiro passo é encontre o verbo. O segundo passo é pergunte ao verbo que, quién. E o terceiro passo é pergunte ao verbo a quién, para quién. Ao encontrar a resposta de que ou quem, você encontrou o complemento direto. E ao encontrar a resposta de a quem ou para quem, você encontrou o complemento indireto. Então, nós temos aqui agora a tabela dos complementos direto e indireto. Então, como complemento direto, nós temos me, te, lo, la, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, nos, os, los, las, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. E como complemento indireto nós temos me, te, le. O le às vezes pode virar se, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nos, os, les. O les às vezes pode ser se, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Muito importante que vocês guardem essa tabelinha com vocês. Ok, agora entendendo. Tengo 3 hijos, los llevo todos los días a la escuela. Então, a gente vai fazer com essas frases o passo a passo que a gente acabou de aprender. Então, o primeiro passo é encontrar o verbo. Então, nós temos tengo, é o verbo, e aí nós perguntamos, que tengo? E a resposta, 3 hijos. Então, 3 hijos é o complemento direto. Notem que 3 hijos é masculino plural. Então, los. No segundo exemplo, estas frutas são buenas, las compré ayer. Então, nós temos que identificar o verbo. O verbo é son. Aí eu pergunto, que são buenas? E a resposta, estas frutas. Então, ao achar essa resposta, nós encontramos o complemento direto. Estas frutas, feminino plural, então, pronombre las. E no terceiro exemplo, ele escreveu para Pedro e lhe contou todo. O verbo escreveu. Aí nós perguntamos, para quem ele escreveu? Notem que aqui nós não perguntamos que escreveu. Se perguntássemos que escreveu, a resposta poderia ser uma carta, um bilhete. Porém, aqui nós só temos uma informação, para quem escreveu. E a resposta é para Pedro. Pedro, masculino, singular, terceira pessoa, por isso, le. Ok? Agora, o posicionamento dos complementos na oração. Os complementos podem aparecer em uma oração de 2 formas. Complemento indireto mais complemento direto mais verbo, ou verbo mais complemento indireto mais complemento direto. Então, temos aqui alguns exemplos. Ella comprou um regalo para mim. Então, ella me lo comprou. Então, o verbo é comprar. Eu pergunto, que comprou? Comprou um regalo. Masculino, singular, terceira pessoa, lo. Para quem comprou? Para mim. Primeira pessoa do singular, do complemento indireto, me. Então, usando a primeira fórmula, ella me lo comprou. Segundo exemplo. Ella compra um regalo para mim. Então, o que ela compra? Um regalo. Para quem?
para mim. Então, nós temos ella me lo compra. E depois, ella comprará um regalo para mim. Então, da mesma forma, eu identifico o verbo e pergunto ao verbo o que comprará, para quem comprará, e como resposta eu tenho ella me lo comprará. Notem que eu usei um verbo no passado, um verbo no presente e um verbo no futuro. Então, na maioria dos casos, nós vamos usar essa primeira fórmula, complemento direto e verbo. E a segunda fórmula? Bom, nós vamos ver agora. O uso do complemento direto ou complemento direto com verbos no gerúndio, infinitivo ou imperativo afirmativo. Então, nós temos aqui um exemplo. Ella está comprando um regalo para mim. Então, comprando está no gerúndio. Então, nós temos ella me lo está comprando ou ella está comprando-me-lo. Notem que no gerúndio eu posso usar tanto a primeira fórmula quanto a segunda fórmula. Segundo exemplo. Ella vai comprar um regalo para mim. Então, o verbo comprar está no infinitivo. Nesse caso, também nós podemos usar as duas fórmulas. E aí nós temos ella me lo va a comprar ou ella va a comprar-me-lo. No terceiro exemplo, nós temos compra um regalo para mim. Esse compra é o imperativo afirmativo. Quando nós temos um verbo no imperativo afirmativo, então nesse caso nós podemos apenas usar a segunda fórmula. Então nós temos compra-me-lo. Ok, importante. Quando o pronome átono de complemento direto da terceira pessoa, lo, lá, los, las, vem seguido pelo pronome átono de complemento indireto, também da terceira pessoa, le e les, este muda para se. Então, vamos ver aqui um exemplo. Pablo dio una flor a ella. Então, a gente vai fazer aquela nossa análise. Primeiro passo, identificar o verbo. Verbo dio. Aí nós perguntamos, que dio? Resposta, una flor. Una flor, feminino singular, pronombre la. ¿A quién Pablo dio una flor? Resposta, a ella. Então, a ella, complemento indireto. Ella, feminino singular, terceira pessoa, le. Então, nós teríamos Pablo le la dio. Só que isso é errado, é desagradável, esse som é desagradável. Então, nós mudamos o le por um se e nós temos Pablo se la dio. Ok? Então, vamos praticar. Ella hizo el dibujo para ti. Ella hizo el dibujo para ti. Então, vamos lá. Primeiro passo, identifique o verbo. Segundo passo, pergunte ao verbo que. Terceiro passo, pergunte ao verbo para quem. Então, nós temos ella te lo hizo. Segundo exemplo. ¿Contarás la verdad para mí? ¿Contarás la verdad para mí? Primeiro passo, identifique o verbo. Segundo passo, pergunte ao verbo que. Terceiro passo, pergunte ao verbo para quem. E nós temos como resposta, me la contarás? Ok, mais uma. Vendi mi coche a él. Vendi mi coche a él. Identifique o verbo. Faça a primeira pergunta ao verbo. Faça a segunda pergunta ao verbo. E nós temos se lo vendi. Ok, a próxima. Traiga los chocolates para ella. Traiga los chocolates para ella. Então, primeiro passo, identificar o verbo. Segundo passo, pergunte ao verbo. Terceiro passo, pergunte ao verbo para quem. Ok, nós temos como resposta tráigaselos. Note que o verbo aqui está no imperativo afirmativo. Ok, próxima. Mi madre trajo juguetes para nosotros.
Mi madre trajo juguetes para nosotros. Primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. Ok, como resposta nós temos Mi madre no los trajo. Ok, pessoal, é isso aí. Curta nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol, e entre também no nosso site aí abaixo. Lá você encontrará exercícios com gabaritos para você praticar. Bons estudos e até a próxima!